Meu querido, minha querida, se você vai fazer a sua prova de segunda fase em Direito Penal no exame de ordem e está procurando uma aulinha sobre recurso de apelação que faça você aprender do absoluto zero como redigir essa peça desde o endereçamento até os pedidos, você está no lugar certo. Então fica por aí, porque nessa aula você vai aprender absolutamente tudo aquilo que você precisa saber para obter uma excelente pontuação na sua prova. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, aulinha de segunda fase, aula de peça prático profissional, aula de recurso de apelação. E se você não sabe, o recurso de apelação é a peça mais cobrada pela FGV, tá? Mas é disparado, de longe a peça mais cobrada pela banca avaliadora. Daí decorre a importância de você saber de A a Z tudo, absolutamente tudo sobre esse recurso de apelação aqui. E ainda, como bônus nessa aula, você vai aprender também sobre as contrarrazões de apelação, que é uma peça que já foi cobrada pela FGV também, até hoje pelo menos 2 vezes, tá? Que é quase como uma irmã gêmea do recurso de apelação, é a resposta ao recurso de apelação, melhor dizendo, que você também vai aprender aqui nessa aula, então não sai daí, ok? A aulinha vai ser um pouquinho extensa, eu confesso, mas vai se preparando. Se você ainda não me conhece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Aperta o sininho que tem aqui embaixo para você ser notificado sobre novos vídeos que eu eventualmente vou colocando aqui no canal. Deixa um like também nessa aula se você gostar, porque isso me ajuda demais. Eu vou te ajudar aqui nessa aula, então a gente troca um favorzinho, você dá um likezinho aí, não vai cair o seu dedo, não custa nada. E ao final deixa também um comentário se você gostar dessa aula, beleza? Pessoal, é o seguinte, já fiz aqui a propaganda, bora então para o nosso conteúdo. E lembrando que essa aula aqui também é um oferecimento do nosso curso de segunda fase. Se você quiser conhecer, basta clicar no botão, não no botão, mas no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês no primeiro comentário e na descrição do vídeo, ok? Curso completo, simulados, mentoria, todas as peças prático profissionais. Vamos então a algumas noções introdutórias antes da gente começar a falar sobre a peça propriamente dita. Não adianta eu chegar aqui para você e começar a vomitar conteúdo sobre a redação da peça, porque você não vai entender nada. É preciso que você fique situado dentro da persecução penal, bem como você saiba identificar essa peça. Caso contrário, redigir ela não vai adiantar de nada. Tem que identificar para depois redigir, ok? Vamos então ao contexto. Quando a gente fala em recurso de apelação, a gente está inaugurando um novo degrau na persecução penal. Eu não sei se esse é o primeiro vídeo, se essa é a sua primeira aula que você está acompanhando aqui com a gente, mas aqui no canal tem outras aulas sobre outras peças prático-profissionais que vêm antes do recurso de apelação. Então no canal aqui você já pôde aprender sobre as peças de liberdade, que são aquelas peças que, sobretudo, nós vemos lá na fase investigativa. Você já aprendeu sobre o recurso, sobre a resposta à acusação, melhor dizendo, e sobre os memoriais. Só que, até então, a gente estava na primeira instância, né? Nós estávamos na ação penal. A partir de agora, a gente ingressa em um novo patamar, em outro patamar, como diria o filósofo Bruno Henrique, atacante do Flamengo, né? Por quê? Porque aqui a gente inaugura a segunda instância, estamos falando em recurso, e você bem sabe que recurso é um instrumento utilizado para modificar a decisão judicial, né? Então, quando você não concorda com aquela decisão judicial, você acaba, só vou aqui aumentar o ar, você acaba utilizando de algum recurso para modificar, para reformar aquela decisão. E nessa aula aqui, especificamente, nós iremos fazer o quê? Nós iremos estudar o recurso de apelação, que é o recurso mais importante para a sua fase, para a sua segunda fase do exame de ordem. Antes de entrar nos aspectos técnicos sobre o recurso, sobre o fundamento legal, sobre a redação, é preciso que você entenda a ideia base desse recurso e como que você deve interpretá-lo na sua prova, na sua peça, né? Porque existem algumas maneiras de você identificar esse recurso, existem algumas evidências, algumas palavras-chave, mas é interessante que você entenda o contexto dele, né? Eu costumo dizer que o recurso de apelação
Embora ele não seja, é claro, o único recurso cabível de uma sentença, ele funciona quase como que um desdobramento natural de um processo, o desdobramento natural de uma ação penal, né? Então, é basicamente o seguinte, a acusação vai lá, oferece a inicial acusatória, pode ser a denúncia, se for o Ministério Público, pode ser a queixa-crime, se for um particular. Essa inicial acusatória ela é recebida pelo juiz, o juiz manda citar esse acusado, ele é citado, oferece resposta à acusação, tem audiência de instrução e julgamento, as partes apresentam os memoriais e o juiz vai lá e sentencia no processo. Ele dá a sentença, profere a sentença dando a sua decisão. Vamos supor que, por exemplo, ele condene o seu cliente, ok? O que você vai fazer para mudar essa situação em benefício do seu cliente? Você vai interpor o recurso de apelação. Exatamente. Então, pensou em sentença condenatória, absolutória, pensou em recurso de apelação, pensou em condenação, pensou em absolvição, pensou em recurso de apelação. Melhor dizendo, pensou em condenação e absolvição, pensou primeiramente em recurso de apelação. Como eu disse, é claro que cabem outros recursos da sentença, mas primeiramente você imagina o recurso de apelação e depois, se existe alguma peculiaridade, você passa a cogitar outros recursos, como, por exemplo, embargos declaratórios em casos de omissão, em casos de obscuridade, mas essas são exceções e não costumam trazer, e não costumam ser cobradas na sua prova, né? Até hoje os embargos não foram cobrados na era FGV. Então, primeiro você cogita o recurso de apelação. Então, qual que é a ideia central aqui nesse slide que nós vimos até agora? O recurso de apelação funciona como um desdobramento natural do processo e diante de uma sentença condenatória ou absolutória, primeiro você pensa no recurso de apelação e depois você pensa em outros recursos e destaco aqui que cabe de absolvição ou condenação, tá? Então é um recurso comum tanto para acusação como para defesa, ok? Se você é meu aluno, você já conhece este esquema aqui. Isso aqui basicamente é o mapa da persecução penal. Nas nossas primeiras aulas do curso eu faço questão de enfatizar essa persecução penal, porque você não vai conseguir identificar uma peça se você não tiver um domínio sobre as matérias de persecução, sobre as matérias de procedimentos, né? Você precisa saber qual foi o último ato processual, com base nisso você interpreta onde que você está no processo para saber qual será o seu próximo ato, no caso, qual será a peça que você irá utilizar. Então, em todas as nossas aulas de peças, se você me acompanha das outras aulas, você sabe disso, a gente trabalha em cima desse esquema aqui, né? Então você pode observar que nós estamos aqui já na segunda instância, nessa área destacada em amarelo, estamos no recurso de apelação na segunda instância. Então a denúncia já foi oferecida, já foi recebida, já houve a citação do acusado, o acusado já apresentou a sua resposta à acusação, não foi caso de absolvição sumária, pelo menos nesse nosso exemplo aqui hipotético, houve audiência de instrução e julgamento, onde as partes são ouvidas, o réu é interrogado, a vítima também é ouvida, as partes apresentaram memoriais e o juiz sentenciou. Depois que ele sentenciou, você se utiliza do recurso de apelação para, discutindo questões de fato e de direito, modificar essa sentença condenatória, se, é claro, você estiver no polo passivo da ação, tá? Porque não é só porque você está fazendo prova para a OAB, necessariamente você estará defendendo esse réu. Pode ser muitas vezes que você esteja no polo ativo ou como assistente da acusação ou até mesmo como querelante em uma ação penal privada. Então esse aqui é o nosso contexto, ok? Agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais nessa peça, beleza? Então se você me acompanha, a gente já passou por algumas peças, né? São peças que possuem a mesma estrutura, basicamente. Afinal de contas, o mais difícil não é você redigir a peça, mas sim você identificar as teses, porque as peças elas obedecem a uma estrutura comum. Mas em relação à estrutura, aqui no recurso de apelação, e não só no recurso de apelação não, tá, gente? Mas nos recursos, de um modo geral, a gente percebe uma estrutura diferenciada. Os recursos, eles têm uma estrutura diferenciada, mas também não é tão diferente assim. Não é algo que vai te complicar, mas você precisa saber
E qual é essa peculiaridade? É que os recursos são peças duplas, são petições duplas. Professor, quer dizer então que no meu exame de ordem, se eu tiver que redigir um recurso, eu vou ter que redigir duas peças? Sim, absolutamente sim. É isso mesmo. Você vai ter que redigir duas peças, a peça de interposição e a peça de razões, tá? Então aqui, para você entender esse contexto e por que são duas peças, né, é bom a gente trazer uma pergunta reflexiva. Qual é essa pergunta? Para qual órgão eu devo endereçar o recurso? E agora você vai entender por que são duas petições, tá? Então vamos supor que, por exemplo, o juízo ali de primeira instância tenha sentenciado o seu cliente, tenha condenado o seu cliente pela prática do crime X a uma pena X. Você não concorda, você acha injusto e você faz o seu papel de advogado e deseja recorrer dessa decisão, né? Você deseja que o tribunal reforme essa decisão. A pergunta que se faz é a seguinte: para quem eu vou endereçar essa minha peça? Nós veremos um pouquinho mais sobre endereçamento nos próximos slides, mas a pergunta aqui é a seguinte: para quem eu vou endereçar esse recurso? Ao juízo de primeira instância ou ao tribunal que vai julgar esse meu recurso de apelação? A lógica, né, para você que é leigo, para você que já tem prática jurídica, isso é óbvio para você, né, mas eu tenho que falar para todo mundo aqui, e você que não tem prática certamente deve ter essa dúvida. Para quem eu vou endereçar esse recurso? A lógica, né, nos diz que a gente só endereça esse recurso ao tribunal. Afinal de contas, é o tribunal que vai julgar a questão. Para que eu vou colocar um recurso na mão do juiz, sendo que ele já julgou aquele processo? Ele não vai mudar de ideia, né? Embora exista um negocinho chamado juízo Como é que chama aquele... Meu Deus do céu, agora fugiu o nome. No recurso em sentido estrito, existe a possibilidade do próprio juiz de primeira instância, ele mesmo modificar a sua decisão antes desse recurso ser remetido ao tribunal, né? Mas isso não acontece aqui. Nesse caso, pessoal, para quem que você vai endereçar esse... Eu vou lembrar o nome... Lembrei. Eu tô enrolando aqui até lembrar o nome. É juízo de retratação, tá? Essa é uma exceção. O juiz, quando ele recebe o recurso de primeira instância, né, ele pode até mudar a sua opinião, mas isso em casos específicos, como por exemplo no RESE, que é o juízo de retratação. Mas aqui não estamos falando do RESE, estamos falando do recurso de apelação. Aí a pergunta que eu estava fazendo era a seguinte, só voltando aqui para o raciocínio. Para que eu vou endereçar o meu recurso ao juiz de primeira instância, sendo que ele já julgou? Pessoal, aqui é o seguinte, temos uma peça dupla, tá? Por que você vai endereçar tanto ao juízo de primeira instância quanto ao juízo de segunda instância? Simples, porque são duas peças. A peça de interposição você endereça ao juiz de primeira instância e a peça de razões você endereça ao juízo de segunda instância. Então temos aqui a peça de interposição. A peça de interposição, que é a primeira petição que você vai minutar, é basicamente uma peça onde você vai informar ao juízo sentenciante que você tem a intenção de recorrer naquele processo, ok? Então é basicamente uma petição onde o juiz de primeira instância ele vai fazer uma coisinha chamada juízo de admissibilidade ou juízo de prelibação, onde basicamente ele vai analisar a existência de pressupostos recursais, né? Ele vai basicamente avaliar se tem legitimidade de parte a pessoa que está interpondo aquele recurso, se tem tempestividade, ou seja, se o recurso foi interposto no prazo adequado. É basicamente isso que ele faz em relação à petição de interposição. Se não foi juntado no prazo correto ou se a parte é ilegítima, o juiz ele nega. E para isso existem outros recursos que nós também trabalharemos mais adiante. Mas essa é a petição de interposição. Essa é uma peça. Agora existe outra peça que é um pouquinho mais complexa. Haja vista que essa peça de interposição ocupa só uma página, é só uma comunicação ao juiz, né? Já a peça de razões é o recurso propriamente dito, é o recurso efetivamente onde você vai trabalhar ali as suas teses, onde você vai trabalhar ali os seus pedidos e vai trabalhar ali os seus argumentos, buscando a condenação, buscando a absolvição, enfim, buscando a reforma daquela sentença. E essa peça aqui de razões você vai endereçar ao tribunal competente, ao juízo, né, ao órgão julgador, que vai ser ou um Tribunal de Justiça ou um TRF, né, para que ele julgue e reforme essa sentença. Então, peça de interposição, você vai endereçar ao juiz de primeira instância, a peça de razões você vai endereçar
ao tribunal competente. Mas, embora você enderece essas duas peças para juízos diferentes, as duas peças são encaminhadas ao juízo de primeira instância, né? Então o juiz de primeira instância, ele vai analisar essa interposição, estando dentro da legalidade, estando tempestiva, estando com legitimidade, ele encaminha esse recurso então ao tribunal competente para julgamento, ok? Então como é que fica aqui? Peça de interposição, primeira instância, e peça de razões, tribunal competente, né? Então daí decorre o fato que teremos duas peças com nomes diferentes, e isso não se aplica somente ao recurso de apelação. Isso é um padrão nos demais recursos também. Então quando falamos em recurso de apelação, como ficariam essas peças duplas? A peça de interposição terá o nome de recurso de apelação, que é o nome propriamente dito desse recurso, né? Recurso de apelação. Já a segunda peça, que é a peça de razões, o recurso de apelação estará com o nome de razões de apelação, razões do recurso de apelação. Como ficaria, por exemplo, a peça de recurso em sentido estrito, que é outro recurso que nós também estudaremos por aqui no canal? Ficaria recurso em sentido estrito, né, na peça de interposição, e a peça de razões seria razões do recurso em sentido estrito, né? Facinho, facinho, não tem muita dificuldade em relação a isso, por isso que tem a peça dupla, tá? E no seu exame de ordem você deve fazer as duas peças de uma vez só, tomando sempre muito cuidado para que você consiga redigir essas peças no espaço de linha determinado, porque se você escrever fora desse espaço de linha, não vai ser considerado, ok? Bom, como que a FGV já cobrou essa peça aqui e como que você vai fazer para identificar essa peça, para saber que efetivamente é um recurso de apelação que você está tratando ali no seu caso prático profissional? Primeiro, que eu sempre gosto de ressaltar que essa peça aqui é a campeã da FGV, é a peça mais cobrada, é a queridinha, a favoritinha da FGV. E por qual razão ela é a mais cobrada? Primeiro que, além de ser uma peça fundamental dentro do processo, porque ela pode mudar todo o jogo processual, essa é uma peça que admite diversas teses, e não só isso, admite as mais variadas teses possíveis, né? Então, se você já tem aula comigo aqui, se você conhece o meu canal, você deve saber que a gente costuma separar as teses em alguns grupos, né? Teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias. E quando nós falamos aqui, pessoal, de recurso de apelação, nós falamos de uma peça que admite todas essas teses. E se admite todas essas teses, é mais fácil para a FGV avaliar o teu conhecimento. E a função da prova é justamente essa, né? Pelo menos em tese deveria ser, porque a prova serve para avaliar o seu conhecimento. Então, se cabe mais teses, é por isso que a FGV sempre cobra o recurso de apelação. Mas vamos à pergunta que importa. Como eu vou saber que se trata de um recurso de apelação? Quais são as evidências? Como que a banca vai mostrar para mim que se trata de um recurso de apelação? São basicamente duas evidências que você vai tentar capturar ali nas entrelinhas do seu caso prático profissional. Primeiro que o seu caso ele vai demonstrar que a sentença foi o último ato processual que aconteceu nesse processo. É claro que tem a sentença e tem a sua intimação, né? Então vai mostrar que a sentença é o atual momento processual, você foi intimado dela. É basicamente isso que vai acontecer. Se já houve a sentença, quer dizer que você pode descartar as peças anteriores, resposta à acusação e memoriais, ok? Teve a sentença. Outro indício de que é recurso de apelação é o fato de que o seu caso vai dizer que o Ministério Público ele foi intimado dessa sentença e se manteve inerte ou deixou o prazo correr, tá? O Ministério Público se manteve inerte ou deixou o prazo correr. Por quê? Porque se ele deixou o prazo correr, quer dizer que ele não apresentou o recurso dele. Então, se ele não apresentou o recurso de apelação, quer dizer que você não vai ser intimado para apresentar as contrarrazões. Então, contrarrazões você descarta. Então, o Ministério Público mantém-se inerte e você é intimado. Percebeu que a sentença foi prejudicial ao seu cliente, você se utiliza então do recurso de apelação, porque é o desdobramento natural do processo. Outra evidência é que o seu caso prático profissional ele vai dar muita ênfase na decisão
do magistrado, na decisão do juiz. Vou trazer aqui para vocês na sequência alguns trechos dessas provas e você vai perceber que é justamente isso. A peça, ela vai dar, o caso prático profissional, ele vai dar muita ênfase na decisão do juiz, vai dizer como a pena foi aplicada, como a pena foi dosada, vai passar pelas fases da dosimetria, né? Inclusive sobre dosimetria temos uma aula aqui também no canal, basta você pesquisar que você acha. Vai passar pela primeira fase da dosimetria, vai falar sobre circunstâncias judiciais que o juiz considerou, vai falar sobre aplicação de agravantes e atenuantes, falar sobre aplicação de causas de aumento e diminuição, vai falar sobre a fixação do regime penitenciário, vai falar sobre a concessão de alguns benefícios, como por exemplo, a conversão da pena privativa de liberdade para restritivas de direito, enfim, ele vai traçar ali algumas diretrizes e mostrar para você como que essa sentença foi feita. Para quê? Para que você consiga então rebater essa sentença e buscar a sua reforma. Por isso que eu costumo dizer que o recurso de apelação, embora mais temido, ele é mais fácil que a peça de memoriais, porque a peça de memoriais você precisa extrair ali as teses dos fatos, da narrativa, ao passo que, melhor dizendo, no recurso de apelação, você vai extrair as teses, né, a maioria das teses, da própria sentença, porque ali o magistrado já vai considerar ou não algumas teses abordadas pelo Ministério Público, e em cima disso você trabalha rebatendo ali o que for prejudicial ao seu cliente. Vamos então a alguns exemplos, né, como que a FGV já cobrou essa peça no exame de ordem. Presta bem atenção aqui, ó, nesse trecho que eu extraí do 30º exame de ordem, né, que não faz muito tempo, inclusive. Destaquei aqui algumas partes, alguns trechos, tá? Vou focar nesses trechos, não vou ler o caso inteiro, e inclusive só esse trecho aqui representa uma pequena parte do caso. Aqui é só para mostrar como que a banca evidencia para você o recurso de apelação. Olha só, no momento da dosimetria, ou seja, já mostra a sentença e também já mostra a ênfase, né, a preocupação que ele dá em relação a como que a pena foi aplicada. No momento da sentença, fixou a pena base de cada um dos crimes no mínimo legal e com relação à vítima Mário, na segunda fase, reconheceu o agravante previsto no artigo 61, inciso 2, etc, etc, etc. Daqui para frente é só o caso narrando como que a pena foi aplicada. Aí entra a parte mais importante, aquela diquinha que eu passei para vocês agora há pouco. O Ministério Público foi intimado e manteve-se inerte. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele foi intimado, obviamente, foi intimado da decisão e não recorreu. Por quê? Porque ele concordou, né? Ele achou que não prejudicou, ele achou enfim, que foi uma decisão justa, né? Que concedeu ali os pedidos que ele queria e, portanto, ele não vai recorrer. Se ele não recorreu, quer dizer que você não precisa apresentar as contrarrazões, ou seja, não é peça de contrarrazões, porque as contrarrazões, né, é a resposta ao recurso de apelação. MP não recorreu. Quer dizer o quê? Que você vai ser intimado, então, para apresentar o seu recurso, porque você não vai concordar com isso aqui, o seu cliente foi condenado, teve uma pena injusta, então você apresenta o seu recurso de apelação, ok? Outro caso muito parecido, olha só, em sentença o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal e traz uma série, né, de medidas que o juiz adotou aqui na dosimetria e depois diz, intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão, ou seja, manteve-se inerte. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é o nosso recurso de apelação, porque o Ministério Público não recorreu, você não precisa apresentar as suas contrarrazões e você decide recorrer. É claro que, pessoal, no caso da prática profissional mesmo, de verdade, a prática do mundo dos fóruns, é bem comum, inclusive, que as duas partes recorram. Se as duas partes recorrem, as duas partes, por consequência, também devem apresentar as suas contrarrazões de apelação. Como assim? Simples, pode ser que em uma sentença o sujeito que está sendo processado pela prática de dois crimes seja ao mesmo tempo absolvido de um e condenado por outro. Aí nesse caso a defesa vai buscar absolvição pelo outro crime e a acusação vai buscar a condenação pelo crime no qual ele foi absolvido. Então as duas partes apresentam os seus recursos de apelação e ao mesmo tempo elas precisam apresentar as contrarrazões aos recursos que foram interpostos pela parte contrária, tá? Eu sei que fica um pouco confuso, mas isso provavelmente não vai acontecer na sua prova, porque nunca aconteceu e a banca não vai querer te confundir a esse ponto, né? Então, ou vai ser o MP mantendo-se inerte e você recorrendo, ou vai ser o MP recorrendo e você tendo que
responder esse recurso por meio das contrarrazões de apelação. Mas saiba que na prática é possível que isso aconteça e nada impede também que aconteça no seu exame de ordem. Ok? Então é basicamente assim que você vai identificar essa peça, esse recurso. Beleza? Bom, agora a gente passa para a análise da redação da peça, né? A estrutura da peça. Então a gente começa pelo comecinho da peça através do endereçamento, a gente passa pelo preâmbulo, passa pelos fatos, pelos pedidos, pelas teses e a gente conclui na assinatura. Aqui, evidentemente, eu vou mostrar para vocês a estrutura dessa peça e vou dar ênfase para vocês naquilo que realmente importa na hora da sua prova, tá? Inclusive, essa sequência didática que eu utilizo aqui segue uma sequência que eu trabalho no começo do meu curso, no início das aulas, onde eu ensino uma coisinha chamada diagnóstico. O diagnóstico é um método que você vai responder 6 questões no rascunho da sua prova, onde a resposta dessas 6 questões vão te dar a estrutura da sua peça. Assim você não precisa fazer o rascunho, porque o rascunho te toma tempo, e se você fizer o rascunho da peça inteira, é muito provável que você reprove, porque não vai dar tempo de entregar essa peça no tempo adequado. Então o que o diagnóstico faz? Ele faz com que você colete informações, não deixe passar nada, e ao mesmo tempo você estruture a sua peça, né? Tem até um mnemônico para isso, que é o compro no FUTEP. Então você utiliza lá, primeiro você verifica qual é a competência, né? Depois você verifica o procedimento, depois o nome da peça, depois o fundamento legal, depois as teses e, por fim, os pedidos. E é justamente nesse diagnóstico, por cima desse diagnóstico, que nós estruturamos as nossas aulas, né? Então a gente começa pela competência, depois procedimento e assim por diante, e a nossa peça vai tomando formato. E aqui, gente, quando eu falo em competência, eu me refiro ao endereçamento da sua peça, né? Endereçamento é por onde você começa a sua peça. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Isso é endereçamento. É claro que existe toda essa discussão que eu sempre faço questão de ressaltar. Tem gente que defende que o endereçamento correto é ao juízo e não pode se utilizar, né, esses pronomes de tratamento, excelentíssimo senhor doutor juiz, mas isso é só uma conversa fiada, isso na prática não tem muita diferença, né? O artigo 319, inciso 1 do Código de Processo Civil prevê como um dos requisitos da inicial a menção ao juízo a qual a petição é dirigida, e quando você endereça excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Criminal, por exemplo, você já está, por consequência, mencionando o juízo e atendendo ao requisito da petição inicial. Então as duas formas estão corretas, e desde 2015, 2016, com a vigência, né, do novo Código de Processo Civil, nunca vi isso dar problema. Então as duas formas estão corretas, tá? Seja lá como você endereça. Então, tanto faz ao excelentíssimo ou ao juízo. Só que em relação ao recurso de apelação, tem algumas peculiaridades, tá? Não é tão simples assim não. Por quê? Porque são duas peças. Ora, é uma peça de interposição e outra peça de razões. Nós já falei para vocês que a peça de interposição ela é endereçada ao juiz de primeira instância, ao juiz sentenciante, para que ele faça o juízo de admissibilidade. Então, para a petição de interposição, você vai utilizar endereçamento padrão, aquele que você já conhece, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca D do Estado D. Sempre, é claro, prestando bem atenção, né, em relação à competência, ao juízo a qual você está dirigindo essa peça, porque pode ser um processo de competência do juiz federal ou um processo de competência do juiz estadual. Pode ser competência federal ou competência estadual. Sendo competência estadual, você vai endereçar de uma forma, e sendo competência federal, você vai endereçar de outra. Tá? Aqui, inclusive, também coloquei uma competência endereçada ao juiz do Juizado Especial Criminal. Fique bem esperto em relação a esses detalhes. Então, em relação à peça de interposição, esse é o endereçamento padrão. Já em relação à peça de razões, você vai endereçar essa peça ao tribunal competente para o julgamento. Nesse caso, você pode utilizar esse endereçamento aqui padrão, também muito comum na prática, que é Egrégio Tribunal de Justiça, se for competência, né, da Justiça Comum Estadual, ou Egrégio Tribunal Regional Federal de tal região, né, coloque o número da região, se eventualmente indicar na sua peça,
quando for caso de justiça comum federal, ok? Casos de justiça comum estadual é o TJ, o Tribunal de Justiça do seu estado, que vai julgar. Em casos de competência da Justiça Comum Federal, quem vai julgar é o TRF, o Tribunal Regional Federal da região a qual pertence, né, o estado que você reside, o estado que você está trabalhando naquele processo. Então, peça de interposição e peça de razões terão endereçamentos diferentes, tá? Em relação ao procedimento, por que eu coloco aqui procedimento? Por que eu acho interessante você marcar no teu diagnóstico o procedimento? Como eu sempre digo para vocês em aulas introdutórias no curso, se você não tiver uma noção, não tiver uma visão geral sobre o procedimento, sobre a sequência de atos do processo, dificilmente você vai conseguir identificar uma peça prático profissional, tá? Isso aí demanda um conhecimento amplo sobre a persecução penal, sobre a ação penal. Então, por isso que é importante você estudar os procedimentos e, mais do que isso, você anotar em qual procedimento você está trabalhando no processo, se é procedimento comum, se é procedimento especial, sendo comum ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Em relação ao recurso de apelação, esse recurso aqui ele é compatível, né, com todos os procedimentos, né? Então você vai utilizar o recurso de apelação em regra, né, numa regra geral, quase que absoluta, para você sempre contestar uma sentença, seja ela proferida em qualquer procedimento. Mas em relação ao procedimento dos juizados especiais criminais, ou seja, em relação ao GCRIM, nós temos uma particularidade aqui, nós temos uma peculiaridade aqui, que é a seguinte. Nós vimos que cabe o recurso de apelação de uma sentença condenatória ou absolutória. Essa é, evidentemente, a regra geral. Mas acontece que, em relação ao juizado especial criminal, lá no GCRIM, além de caber essa sentença, né, esse recurso de apelação, melhor dizendo, de sentença condenatória e absolutória, também vai caber, e presta bem atenção porque isso é importante, também vai caber da decisão que rejeita a inicial acusatória, ou seja, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa-crime. Repetindo, no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, no procedimento sumaríssimo, que é para aqueles crimes, para aquelas infrações penais de menor potencial ofensivo, se o juiz rejeitar a inicial acusatória, dessa decisão que rejeita a denúncia ou queixa-crime, cabe recurso de apelação. Mas isso, senhoras e senhores, só acontece aqui no GCRIM, só acontece no Juizado Especial Criminal. E por isso que muita gente acaba sendo encarcado pela banca, acaba se ferrando. Por quê? Porque a regra geral, tirando aqui o GCRIM, a regra geral é que da decisão que rejeita a inicial acusatória, cabe rese, cabe o recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Essa é a regra geral, né? Essa é a regra geral. Só que aí você esquece dessa exceção aqui e lembra só da regra geral. É aí que você senta no pudim na sua prova, tá? Então, regra geral, rese cabe de decisão que rejeita a inicial, exceção GCRIM. Rejeitou, cabe o recurso de apelação, tá? Com fundamento no artigo 82 do GCRIM, da Lei 9.099 de 95. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por uma turma composta de 3 juízes, ok? Então preste bem atenção nesse detalhe porque é importante. Em relação ao nome da peça, né, como temos 2 petições, é preciso que você saiba quais são os nomes dessas petições. O recurso, né, a peça de interposição vai levar o nome propriamente dito dessa peça, que é recurso de apelação. Já na peça de razões, que é a segunda peça que você deve minutar, estão as razões do recurso de apelação. O nome será razões do recurso de apelação, ok? Já disse isso para vocês no começo da aula e reforço aqui mais uma vez. Verbo da peça você vai utilizar interpor, tá? Que negócio que é esse aí, professor, de verbo de peça? Onde que vai esse negócio de verbo de peça aí? Olha só, toda peça tem o seu verbo, né? Onde que vai esse verbo? Vai no preâmbulo. Quando você redige uma peça, tem lá o preâmbulo, onde a parte é qualificada, né?
nessas peças aqui não precisa se qualificar o réu, porque o réu já foi qualificado na denúncia. Então fica mais ou menos assim. Fulaninho de tal, já qualificado nos autos, vem por intermédio do advogado que esta subscreve, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo tal, vírgula, apresentar, vírgula, interpor, vírgula, opor, vírgula, oferecer, vírgula, requerer, 2 pontos, nome da peça. Nesse caso aqui, você vai interpor, 2 pontos, centralizar o nome da sua peça, no caso, recurso de apelação. Então, o verbo adequado para você utilizar no recurso de apelação é o verbo interpor. Nós já vimos nas aulas anteriores que na peça de resposta à acusação você utiliza apresentar, na peça de memoriais você também utiliza apresentar ou oferecer também, nas duas tanto faz. Nas peças de liberdade, né, você viu que você pode utilizar o verbo requerer. Isso aqui, pessoal, essa parte de verbo, embora ela não seja pontuada na sua prova, ela mostra para o cara que está corrigindo a sua prova que você sabe o que está fazendo, que você tem prática jurídica, que você entende, né, da prática processual. Então, tente sempre utilizar o verbo correto. Em relação a essas outras peças, saiba que aqui no canal tem aulas sobre elas também, aulas gratuitas para você acompanhar resposta à acusação, memoriais, peças de liberdade, e mais pra frente, né, depois dessa aula, eu vou gravar aulas sobre outras peças também. Então não sei quando você está assistindo, pode ser que essas aulas já estejam disponíveis. Procura aí a playlist de segunda fase, procura aí no canal que você vai achar, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, assinar a sinetinha, clicar na sinetinha, deixar o seu like e um comentário ao final, porque me ajuda muito. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, distribui para mais pessoas, a gente alcança mais pessoas e o canal começa a crescer de verdade, beleza? Em relação ao fundamento legal dessa peça, que é o artigo que você vai usar ali no preâmbulo. O fundamento legal, em regra, tá? Em regra, é o artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, que ele coloca em termos técnicos, coloca ali na letra da lei, aquela situação que eu já disse para vocês, onde o recurso de apelação ele funciona como um desdobramento natural do processo, que você vai utilizar esse recurso para recorrer de sentença condenatória ou absolutória. Olha só o texto. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, em regra, que é o que a gente observa nas últimas provas da FGV, a gente fundamenta o recurso de apelação no 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Mas não é tão simples assim não. Existem algumas exceções, algumas situações onde, embora a peça seja a mesma, embora o recurso seja o mesmo, o fundamento legal ele será diferente, né? E as exceções, né? Inclusive já citei uma para vocês aqui, mas já vou repetir. Essas exceções também estão previstas no 593, só que nos demais incisos. Então, o 593, inciso 2, traz a segunda exceção com o seguinte texto. Ou seja, quando eu digo exceção, só um pouquinho aqui, um parênteses antes de entrar aqui nessa exceção. Quando eu digo exceção, eu digo situações nas quais vai caber também o recurso de apelação de outras decisões em outras situações que não seja necessariamente uma sentença condenatória ou absolutória. É basicamente isso que eu trato como exceção, tá? Situações que também vão caber recurso de apelação, mas de outras decisões, e aí você não vai fundamentar no 593, inciso 1. Uma das exceções, já citei para vocês, que é a do GCRIM. Lembra? Quando o juiz rejeita a inicial acusatória. Já eu coloco ela para vocês aqui também, para vocês anotarem aí na sequência. A primeira exceção está prevista no 593, inciso 2, com a seguinte redação. Caberá apelação no prazo de 5 dias, 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Ou seja, aqui são decisões definitivas, tá? Que não são sentenças condenatórias e absolutórias e que também não estejam previstas no capítulo anterior. Quando o texto aqui
legal fala capítulo anterior, você precisa fazer uma interpretação sistemática do Código de Processo Penal. E você fazendo isso, você verifica que esse capítulo anterior é o capítulo que trata do recurso em sentido estrito, do RES, artigo 581, que traz algumas decisões interlocutórias. Dessas decisões interlocutórias caberá o recurso em sentido estrito. Gravarei uma aula sobre esse recurso. Mas, resumindo, caberá também o recurso de apelação quando for uma decisão definitiva ou com força de definitiva, mas não seja um recurso, não seja uma sentença condenatória ou absolutória e não seja uma das decisões previstas no 581, ou seja, decisões que caberá o RES. Professor, me dá um exemplo aí de decisões definitivas ou com força de definitiva que não é sentença condenatória absolutória e que não cabe o recurso em sentido estrito. Simples, as decisões do juiz em incidente de restituição de coisas apreendidas, né? Então, a decisão que trata ali sobre a restituição de coisas apreendidas no incidente de restituição de coisas apreendidas é uma decisão definitiva, né? E não é uma sentença condenatória e absolutória e também não é uma decisão que está prevista no 581. Então, nesse caso, o fundamento da sua apelação, né, portanto, caberá a apelação, o fundamento será o 593, inciso 2. Mas é uma situação que eu aposto que nunca vai acontecer no exame de ordem, nunca aconteceu, mas eu trago aqui para vocês por desencargo de consciência. A regra geral, que é o que sempre ocorreu, é 593, inciso 1 do CPP. Outra exceção é a prevista no 593, inciso 3, que basicamente é o recurso de apelação que cabe das decisões do tribunal do júri, né? E quando falamos em recurso de apelação no tribunal do júri, nós falamos de 2 recursos de apelação. Só que aí eu teria que gravar uma aula específica sobre o recurso de apelação do tribunal do júri e vou pensar se compensa fazer isso aqui ou não, tá? Mas lá no curso que a gente tem, nosso curso da segunda fase pela Prodigi preparatório, temos uma aula específica só sobre peças do júri e lá eu trato sobre esse assunto, tá? Mas é basicamente a mesma estrutura, vai mudar o fundamento legal, os pedidos e as teses, tá? Mas ainda assim é um recurso de apelação. Outra situação aqui, né, nós já vimos que é basicamente aquele recurso de apelação com fundamento no artigo 82 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que vai caber aqui nessa apelação quando o juiz rejeitar a inicial acusatória, ok? Resumindo aqui a bagaça, resumindo aqui esse slide, fundamento legal, regra 593, inciso 1, aqui, daqui para baixo, o resto é exceção, mas você precisa saber. Agora, em relação às teses, quais são as teses que você vai trabalhar? Primeiro é o seguinte, não tem como, tá? É impossível trazer para vocês aqui um rol de teses que serão cobradas no recurso de apelação. E não só em relação ao recurso de apelação, mas também em relação a todas as peças. Por isso que no nosso curso eu tenho aulas específicas sobre teses. As primeiras aulas eu trato só sobre teses e lá eu divido as teses em 3 grupos. Teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias, né? Em relação ao recurso de apelação, todas essas teses serão possíveis de serem trabalhadas, ok? Não acontece, por exemplo, com o que ocorre com a peça de resposta à acusação. Na peça de resposta à acusação, como você já viu, se você estudou com a gente aqui, até mesmo pelo YouTube, pela aula que eu tenho aqui gratuita, você viu que na resposta à acusação, em regra, a gente não trata de teses subsidiárias, que são aquelas teses que tratam sobre a aplicação da pena, né? Aqui no recurso de apelação nós não temos essa limitação. Aqui trabalhamos teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias, tá? Se você estiver interessado em saber mais sobre essas teses, nós temos aqui também no meu canal, né, uma aula gratuita sobre as teses. Sim, eu gasto uma aula inteira discorrendo sobre essas teses, sobre a classificação, sobre a ordem que você deve trabalhar essas teses aí na sua provinha. Clica aqui no canal, vai na playlist segunda fase, você vai encontrar essa aula, você vai assistir essa aula e você vai entender o que eu estou falando. Beleza? Então, teses, cabe todas as teses, mas sobretudo sempre serão cobradas teses subsidiárias, tá? Rapidamente aqui só para esclarecer. O que são teses subsidiárias? São aquelas teses onde você não vai buscar
a absolvição do seu cliente. Você já trabalhou as teses de absolvição, as teses de mérito, então você trabalha agora, depois dessas teses subsidiárias que dizem respeito à aplicação da pena. É basicamente, grosso modo, em outras palavras, você dizendo o seguinte para o juiz: Excelência, já que vai botar, bota com jeitinho, já que vai botar, passa um cremezinho, passa um gelzinho, ou seja, fixa a pena no mínimo legal, considere algumas atenuantes, considere algumas causas de diminuição, considere regime inicial aberto. É basicamente isso que você faz nas suas teses subsidiárias, tá? Dosimetria, fixação de regime penitenciário, entre outras, que eu trato na aula de teses. E por que sempre cai teses subsidiárias? Porque o juiz já aplicou a pena, já realizou a dosimetria na sentença. Então, o teu caso prático profissional vai indicar uma série de decisões que o juiz tomou ali na dosagem da pena e você vai vindo rebatendo tudo aquilo que for maléfico ao seu cliente. Depois das teses, nós temos os pedidos, né? E lá, enfim, na parte dos pedidos você deve seguir a uma regrinha que eu sempre trato, e no curso eu trato na aula 11, aqui eu coloquei aula porque é o mesmo slide lá nessa parte, onde existe uma máxima que é a seguinte: para cada tese que você trabalha na sua peça, você deve necessariamente, tá? Repetindo, para cada tese que você trabalha no tópico de teses da sua peça, né, no tópico do direito, você deve necessariamente fazer um pedido correspondente na parte dos pedidos. Então, por exemplo, você trabalhou lá uma tese preliminar, você trabalhou lá uma tese de prescrição, né? Obrigatoriamente, você deve, na parte dos pedidos, pedir o reconhecimento da extinção, a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição. E não para por aí. Além disso, você deve colocar no seu pedido um fundamento legal. Ou seja, para cada tese deve existir um pedido e em cada pedido deve ser colocado um fundamento legal, que é o que fundamenta aquele pedido, né? Então você vai, nesse caso, buscar o fundamento legal da prescrição para que você obtenha a sua pontuação integral. Só que em relação, pessoal, ao recurso de apelação, nós temos alguns pedidos especiais que sempre precisam estar presentes nas suas peças, tanto na interposição quanto nas razões, para que você consiga efetivamente pontuar ao máximo, tá? Então, quando falamos em recurso de apelação, nós falamos na existência de dois pedidos especiais que devem ser obrigatoriamente feitos. Então, na peça de interposição, você deve pedir o quê? Pedir é que o recurso seja recebido, seja processado e remetido ao tribunal competente juntamente com as razões recursais para que esse tribunal faça o julgamento, ok? Você não precisa necessariamente, é claro, utilizar essas mesmas palavras, né? Você copiar isso aqui literalmente, mas essa é a mensagem que tem que ser passada. Então, na peça de interposição, depois que você fizer o preâmbulo, depois que você colocar o nome da sua peça, você, na sequência, coloca esse pedido, né? Para que o recurso seja recebido, para que o recurso seja processado e para que ele seja remetido, né, ao tribunal para julgamento, assina e coloca a data da sua peça. Beleza? Essa é a peça de interposição. Agora, na peça de razões também tem que ter um pedido específico. E aqui você vai pedir o quê? Deve pedir o conhecimento e o provimento do recurso. Ok? Conhecimento e provimento do recurso para ter a sua pontuação integral. Beleza? Bom, vamos ao prazo dessa peça, né? A gente sabe que a FGV tem ali o modus operandi de pedir muitas vezes para que você date a sua peça com o último dia do prazo. Então, no caso prático profissional, ela vai lá e diz que você foi intimado no dia X. A partir daí, você deve contar o prazo processual de acordo com aquele prazo que é dado, né, no artigo, tem que saber qual é o prazo da peça, e ela pede geralmente para que você date no último dia do prazo. Ok? Só que em relação ao recurso de apelação, mas não só em relação à apelação, mas como também em relação a todos os recursos, né, tem uma preocupação muito grande e muito frequente, né, por parte de vocês alunos, que é a seguinte: os recursos, eles prevêem geralmente dois prazos, um prazo na interposição, um prazo para a interposição do recurso e outro prazo para a juntada, né, da peça de razões do recurso. No caso do recurso de apelação, por exemplo, o 593 do Código de Processo Penal, ele prevê o prazo de 5 dias para juntar
esse recurso, para você juntar no processo a peça de interposição. E ao mesmo tempo ele prevê, né, 8 dias para que você junte, depois que você juntou a peça de interposição, para que você junte a peça de razões. Então, como ocorre na prática, ou como deveria ocorrer, você vai lá enquanto advogado, né, respeitando o prazo de 5 dias, depois de intimado da sentença, e você interpõe o recurso de apelação, você junta a sua peça de interposição. Depois, você tem mais 8 dias para você juntar a peça de razões. É isso que acontece na prática, mas muitas vezes na prática real, o advogado também junta as duas peças juntas já no processo, né? Tanto a peça de interposição quanto a peça de razões. Isso é muito comum e isso pode acontecer. Nesse caso, você respeita nas duas peças o prazo de 5 dias. Mas a pergunta que surge é a seguinte: professor, no meu exame de ordem, qual o prazo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o prazo de 5 dias na interposição e 8 dias na peça de razões? A resposta é não. Por que não, pessoal? Simples, você não vai fazer a peça de interposição no domingo da sua prova e depois você voltar no outro domingo para você fazer a sua peça de razões, não é verdade? É verdade. Então você vai ter que apresentar necessariamente essas duas peças, interposição e razões, conjuntamente. E se você vai apresentar conjuntamente, você precisa observar o prazo de 5 dias. Você precisa observar o prazo da interposição. Então, tanto na sua peça de interposição como na sua peça de razões, você coloca ali o último dia do prazo, considerando o prazo de 5 dias do 593. Ok? Molezinha, fácil, fácil, né? 5 dias nas duas peças. Trouxe aqui para vocês um exercício rápido para a gente verificar e para a gente treinar um pouquinho, né, do seu conhecimento sobre prazo processual penal. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Imagine que você foi intimado para apresentar a sua peça cabível, no caso o recurso de apelação, no dia 5, na sexta-feira. Neste caso, qual será o último dia do prazo? Bom, foi intimado dia 5, sexta-feira. Como estamos diante de um prazo processual penal, você deve excluir o dia do começo e incluir o dia do final. Afinal, é um prazo processual penal. Se fosse prazo penal, seria o contrário. Você incluiria o dia do começo e excluiria o dia do final. Não é verdade? Então aqui você exclui o dia do começo e começa a contar no dia seguinte. Só que aí no dia seguinte cai em dia não útil. E nós sabemos que, embora no prazo processual penal os prazos sejam contínuos, ou seja, correm em dias úteis e não úteis, se eventualmente o início do prazo ou o final do prazo cair em dia não útil, a gente prorroga esse início ou esse final para o próximo dia útil subsequente, tá? Aí, nesse caso, o nosso prazo vai começar, na verdade, no dia 8, na próxima segunda-feira, que é o dia útil subsequente propriamente dito. Aí, a partir daí, você conta 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. O último dia do prazo, dia 12, aqui na sexta-feira, beleza? Professor, não entendi nada de contagem de prazo processual, tô perdidão, tô boiando. O que eu faço? Vai aqui no meu canal, vem aqui no meu canal no YouTube e pesquisa prazo processual penal, contagem de prazo processual penal. Preparei um videozinho, uma aulazinha bem bacana, onde eu explico tudo para vocês, os 4 pilares da contagem do prazo processual penal. Bom, visto aqui o prazo, nós podemos dizer que nós já vimos a peça como um todo, todas as suas particularidades, e chegou a hora do bônus, que é onde eu falo um pouquinho sobre uma outra peça, que é a peça de contrarrazões ao recurso de apelação, que é quase que uma irmã gêmea do recurso de apelação. E quando falamos em contrarrazões de apelação, nós falamos basicamente, né, do princípio, da concretização do princípio da ampla defesa e do contraditório. Olha só, quando o juiz profere a sentença, as partes são intimadas sobre aquela sentença. Primeiro, você dá a oportunidade do Ministério Público apresentar o recurso. Se o Ministério Público interpõe recurso de apelação, você então tem que responder a esse recurso, tem que dar suas razões contrárias, né, a esse recurso, para que o tribunal então tenha uma análise dos argumentos das duas partes, né, da acusação e da defesa. Então, o Ministério Público vai lá e interpõe um recurso de apelação. Você deve, portanto, rebater esse recurso de apelação do Ministério Público com a peça de contrarrazões ao recurso de apelação. Da mesma forma, pode acontecer que o juiz
vai lá e profere a sentença, o Ministério Público mantém-se inerte e você interpõe recurso de apelação, que foi essa situação que nós vimos a aula inteira. Nesse caso, o Ministério Público deve ser intimado para apresentar sua resposta a esse recurso de apelação, né? Nesse caso, ele vai apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação. Então, a peça de contrarrazões ao recurso de apelação, embora seja pouco conhecida aí nos estudos de segunda fase, ela sim já foi cobrada na OAB pela FGV por 2 vezes, 19º exame e 27º exame de ordem. E é muito importante você ficar ligado nessa peça, porque embora ela seja pouco cobrada, pode ser que ela surpreenda você, né? Então, qual é a função da banca? O que a banca vira e mexe, ela tenta fazer? Ela tenta surpreender o candidato. Então, imagine só a seguinte situação. A primeira vez que essas contrarrazões foram cobradas foi só no 19º exame de ordem. E alguns alunos pensavam o seguinte: bom, esse diacho dessa peça nunca foi cobrada, então eu não preciso estudar, né? Aconteceu o quê? Não estudou, a banca veio aí, carcou gostoso. A segunda vez foi no 27º exame de ordem e muitos alunos seguiram uma lógica parecida. Bom, faz muito tempo que essa peça foi cobrada uma vez só, não vou estudar ela. Aconteceu a mesma coisa, a banca veio e carcou. Então tem que ficar muito esperto em relação à peça de contrarrazões ao recurso de apelação. E como que você vai identificar que se trata de um recurso de apelação? É bem simples, você vai verificar que a sentença foi proferida, que o Ministério Público foi intimado e ele não se manteve inerte. Ele não se manteve inerte e apresentou o recurso cabível, né? Evidentemente que a banca não vai mostrar para você que o Ministério Público utilizou um recurso de apelação. Então, com base naquelas evidências que eu já expliquei para vocês nessa aula, você vai compreender e vai entender que o MP apresentou um recurso de apelação e com base nisso você vai lá e apresenta suas contrarrazões de apelação, beleza? Lembrando que aqui também nós estamos diante de peça dupla, porque é um recurso, mas teremos algumas peculiaridades em relação ao recurso de apelação, né? Teremos 2 peças, mas os nomes serão diferentes. Aqui na primeira peça nós não iremos utilizar o nome de petição de interposição, mas sim petição desjuntada. Por quê? Porque você não está recorrendo, né? Você não está interpondo recurso, você está apenas juntando a sua resposta ao recurso que foi interposto pela parte contrária. A consequência disso é que você não vai utilizar na sua peça de interposição, que aqui é peça desjuntada, o verbo interpor. Você vai utilizar o verbo apresentar, ok? E já no nome das contrarrazões, da peça de razões, melhor dizendo, você utiliza o nome contrarrazões de apelação. Na verdade, aqui o nome é o mesmo para as 2 peças, tá? A diferença é que na peça inicial você utiliza o verbo apresentar, ok? Então, o nome contrarrazões de apelação ou contrarrazões ao recurso de apelação você utiliza tanto na peça de interposição como na peça de razões, ok? Fundamento legal da peça é o artigo 600 do Código de Processo Penal. Em relação às teses, é a mesma coisa, só que aqui você vai sempre rebater as teses que foram trabalhadas pela outra parte, né? Então aqui é muito mais fácil você redigir essa peça do que você redigir uma peça de recurso de apelação, ok? Muita gente acha que é o contrário, mas não é. Pode até ser um pouco mais difícil você identificar essa peça, mas na hora de redigir é muito mais fácil. Por quê? Porque em peças como, por exemplo, peças de memoriais, você precisa abstrair lá, né? Precisa verificar, no caso prático profissional, quais são as teses que você precisa alegar. Aqui na peça de contrarrazões, a maioria das teses vem praticamente de bandeja para você, porque o Ministério Público já está requerendo de modo expresso o que ele quer reformar naquele recurso. E você só vem como outra parte tentando manter a sentença como ela era antes e rebatendo aqueles argumentos. Então a maioria, né, das teses já estão ali evidenciadas para vocês. Por isso, inclusive, que essa peça é pouco cobrada e a FGV costuma cobrar peças como recurso de apelação e memoriais com frequência.
Em relação aos pedidos, também tem alguns pedidos aqui obrigatórios, além, é claro, dos pedidos gerais que você vai fazer na sua peça. Primeiro, na petição de juntada, você segue aquele padrãozinho e pede para que a sua peça, pede para que as contrarrazões sejam recebidas, processadas e remetidas ao juiz competente, ao juízo competente, ao tribunal competente, e na peça de contrarrazões você pede o não provimento do recurso para que a sentença se mantenha íntegra. Afinal de contas, a sentença nesse caso é benéfica para você, é benéfica para o seu cliente. Por quê? Porque o Ministério Público recorreu. E se ele recorreu, quer dizer que ele não gostou, porque foi ruim para ele e bom para você. Certamente foi uma absolvição, certamente foi uma diminuição de pena, ou melhor, foi uma aplicação de pena baixa para o seu cliente, né? Então quem recorreu foi o Ministério Público. O prazo dessa peça aqui, todavia, e também nas duas peças, interposição e razões, é prazo de 8 dias na forma do artigo 600 do Código de Processo Penal. E já para finalizar nossa aula, para a gente ir finalizando a nossa aula, eu quero que você preste atenção num ponto que é muito importante, tá? Não é porque você está fazendo prova para exame de ordem, não é porque você está fazendo prova para ser advogado que você necessariamente sempre estará no polo passivo da ação penal defendendo o réu. Pode ser muitas vezes que você esteja no polo ativo da ação penal, embora isso seja mais raro de acontecer, mas tem que estar preparado para essa situação. Então pode ser que você esteja no polo ativo ou como assistente da acusação ou como querelante em ação penal privada. Nesse caso, pode ser que você esteja no polo ativo tanto de uma peça de apelação como de uma peça de contrarrazões. O que vai mudar é a sua posição em relação ao objeto dessa ação, né? Quando você está na defesa, você busca tudo aquilo que é benéfico ao teu cliente. Quando você está na acusação, você vai buscar sempre aquilo que é maléfico ao réu, vai buscar condenar, vai buscar aplicar causas de aumento, vai buscar a consideração de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, vai buscar agravantes naquele caso, um regime inicial de cumprimento de pena fechado, dentre outras situações que vão prejudicar o réu, ok? Então a peça vai ser basicamente a mesma coisa, você só vai mudar a tua visão enquanto parte no processo, ok? E pessoal, se você quiser um aprofundamento, tá? O conteúdo, se você quiser uma aula onde eu resolvo um caso prático profissional já cobrado pela FGV, já cobrado pela OAB, se você quiser uma aula onde eu resolvo uma peça, analiso a peça do endereçamento até o pedido, eu recomendo que você conheça o nosso curso de segunda fase, tá? Lá existe um ambiente onde eu consigo aprofundar o conhecimento em relação a essas peças, né? Então no nosso curso de segunda fase você encontra, além de aulas sobre peça, você encontra simulados, você encontra mentoria, você encontra aulas de teses, né? Então você consegue começar do absoluto zero o teu estudo, ainda que nunca tenha tido prática profissional, e sai do zero para o avançado e consegue fazer uma boa prova de segunda fase. Se você já fez a sua prova e deseja ter um conhecimento básico sobre peticionamento em direito penal, eu também recomendo que você, enquanto advogado, assista também o curso, embora não seja voltado para a prática da advocacia, como por exemplo o atendimento do cliente à delegacia, vai te dar uma boa base, uma base excelente de peticionamento, ok? Então, recomendo que você clique lá e conheça o nosso curso. Lembrando para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, e me ajuda demais se você deixar um like aqui para mim e comentar também aqui nesse meu vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, vejo você na próxima aula, fui!